Graças e paz, irmãos. Vou fazer essa live bem rápido porque não tem muito tempo. Qual seria o nome de Deus? Então você tem essas seitas, né? Que nem os Testemunhos de Jeová e outras, que falam o nome de Deus é Jeová. Deus vem de Zeus, né? Então não se pode usar o nome Deus porque é um nome grego. E eles têm vários argumentos assim, nessas seitas, né? Não se fala Deus, se fala Yahvé, se fala Jeová, se fala Yeshua, Xaxá, aí vai. Qual que é o nome de Deus, então? Primeira coisa que você deve esfregar na cara dessas pessoas é que na Escritura, no Novo Testamento, os apóstolos, que foram inspirados pelo Espírito de Deus, quando falaram o nome de Jesus e o nome de Deus, não usaram os termos hebraicos e original. Ou seja, quando vão falar em Senhor ou o nome de Jeová, eles usam o Kyrios, que é um nome grego. Então, os apóstolos não têm essa obsessão insana de chamar Deus pelo nome original em hebraico. E a Bíblia diz, ensina, inclusive os apóstolos ensinam, né? Fazem ensinos usando esses termos e esses nomes em grego e não em hebraico ou em aramaico. Depois, esse primeiro argumento ele é muito forte, né? O próprio Jesus, quando fala, e João escreve o seu Evangelho de João e os outros evangelhos sinóticos, é em grego que ele passa as palavras de Jesus, né? Inclusive, quando ele fala ego eimi, eu sou, Jesus fala isso, e eles pegam em pedras para matá-lo, porque ele estava falando igual Deus na sarça. João não procura escrever aquilo em hebraico ou em aramaico. Ele preserva a língua grega que é usada ali. Então esse argumento o primeiro argumento é que os apóstolos não tiveram interesse nenhum em manter o nome original em hebraico ou aramaico. Porque quando se fala de Deus, se fala de um universal, né? Porque todo homem tem o conhecimento inato de Deus. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 1. Todo homem sabe que Deus existe. Então o Espírito Santo apenas, ao você ler a Escritura e se referir a Deus, ao Deus revelado na Escritura, ele ilumina sua mente para crer no Deus revelado da Escritura. Então o nome de Deus, como se pronuncia no original, não é necessário para a salvação. Inclusive em Romanos 10, que é um dos capítulos que fala sobre salvação, um dos principais, fala que todo aquele que nele crê será salvo. Sabe, se com a tua boca confessares, né, Jesus como Senhor, e aí ele usa a palavra Kyrios, e com o teu coração creres que Deus, ele usa a palavra Theos em grego, ressuscitou ele dentre os mortos, será salvo. Ou seja, os apóstolos não era então interessante o nome, mas o que significa o nome, aquilo que está por trás do símbolo, está por trás do sinal, né? Então toda palavra ela significa algo, ela traz um significado. E esse significado é definido pelo contexto de quem escreve. Então não é importante saber o nome original de Deus em hebraico ou aramaico para você ser salvo. Todavia, a critério de estudo, é interessante você estudar isso. Eu acho interessante dessas seitas é a ignorância terrível delas, né? Como se Deus ele não salvasse as pessoas porque não conhece o nome original dele em hebraico. Inclusive um nome que, se você estudar historicamente, você não tem uma base para dizer qual era a pronúncia certa, você tem pronúncias aproximadas, enfim. Outra coisa é o problema da indução e o inducionismo no historicismo, ou seja, na história e na arqueologia. Isso quase ninguém aborda, né? Como todos nós temos pressupostos, qualquer historiador ou qualquer homem que vai fazer uma análise histórica com registros que ele encontra, usa os seus próprios pressupostos para fazer sua análise histórica. Isso é um grande problema, né? Porque aí a história não pode te dar uma certeza, ela pode te dar aproximada, aquilo no máximo aproximado que aconteceu, mas nunca uma certeza absoluta. Além disso, além desse problema do próprio pressuposto humano na história, existe o problema da indução, que também vem do pressuposto humano, epistemológico, onde quando você analisa um objeto,
você pode ser levado a analisar ele por uma indução onde você não considera o elemento excluído. O que seria isso? Você pega lá uma jarra de barro, e então compara essa jarra de barro, essa argila é uma argila que você encontra em Israel, não sei o que, e esse formato você encontra na época X, por quê? Por comparações. Então você compara essa argila desse barro com a comparação de um barro que existia em Israel, e também compara o formato desse objeto com um formato de um objeto aproximado daquela época. Isso é um problema da arqueologia e de toda a ciência empírica. Por quê? Porque não se considera o que não se falou ali. Ou seja, e se você não sabe, mas num outro lugar também existe uma argila daquele lugar, daquele tipo. Você já foi em todos os lugares do mundo, em todas as charnecas, em todos os pântanos, em todos os lugares e procurou debaixo de todas as pedras, escavou tudo, as civilizações que estão por baixo da terra, vamos supor as que foram cobertas por que nem aquelas cidades que foram cobertas ou submersas por barro, pedra, enfim, escavou e encontrou as outras argilas e disse que essa argila não pode existir, então você não tem como provar isso. Também o formato você foi em todos os lugares do mundo, em todas as épocas de Israel, em todos os anos, e confirmou que só pode existir aquele formato naquela época? Não. Então esse é um problema arqueológico, de maneira que a arqueologia também não pode dar datação correta por esse tipo de indução. Isso é um problema do empirismo, um problema indutivo, né? Então, porque todo empirismo vai cair numa falácia formal de indução, todo tipo de argumento baseado no empirismo. Depois nós temos o problema do fósforo 14 também, que também cai no problema indutivo. Enfim, então esses caras aí, daí ontem eu cheguei a debater com um e ele chegou a dizer que analisando historicamente, daí eu lancei esse problema histórico, né? Aí ele disse, não, porque a Bíblia foi alterada, eu prove. Aí ele, porque foram milhares de anos e tal, qual critério tu usa para isso? Para dizer que o conteúdo proposicional da Bíblia foi alterado. Daí ele começou a tergiversar, mas aí mas tu acredita em alguma coisa da Bíblia? Ele diz, não, sim, algumas coisas na Bíblia são a palavra de Deus. Eu disse, qual critério tu usa para saber qual é e qual não é a palavra de Deus? Me ensine. Aí ele não respondeu, ficou dando para trás e não respondeu. Por quê? Porque ele não pode responder. Porque se existe um critério que ele pode julgar qual texto da Bíblia é certo e qual texto da Bíblia é errado, esse critério é o critério de verdade absoluta, que tomaria o lugar da própria Bíblia. Então ele deixaria de ser um cristão, né? Na verdade ele não é, né? Não é, porque ele usa um critério subjetivo. Daí ele diz que Deus guia ele para ele saber quais textos da Bíblia são inspirados e quais não, né? E isso é muito subjetivo, já deixa de ser uma revelação pública. E eu não sou obrigado a crer nele por causa disso. Então, aí esses caras aí, eles se contradizem, né? Esse tipo de seita, esse tipo de pensamento, ele é muito comum naquelas pessoas egocêntricas que querem ser as donas da verdade, no sentido não em que a verdade não seja absoluta. A verdade absoluta, ela é a palavra de Deus, ela é o que Deus diz e a lógica. O problema é que eles querem ser os donos da verdade, eles querem manipular a verdade ao seu bel prazer. Esse tipo de coisa nós não podemos aceitar. É um fato que o Espírito Santo é que ilumina a mente de todo homem, mas o Espírito Santo não se contradiz. Quando ele afirma na Escritura que toda a Bíblia é inspirada, Paulo fala isso e Pedro também, que toda a Escritura é divinamente inspirada, então você tem que aceitar toda a Escritura, ou então você abandone a fé cristã, vai adorar o sol e a lua, vai adorar Buda, vai adorar o hinduísmo, vai, sei lá. E daí, então, tem outra questão também, que é dessa tergiversação desses grupos sectários, que eles colocam a salvação nesse aspecto gnóstico, onde você tem que ter um conhecimento exclusivo que somente o seu grupo, que alcançou esse conhecimento por meio de um esforço intelectual, ou seja, não pelo trabalho do Espírito Santo, mas pelo meio de esforço intelectual, não pela graça, mas por meio de labuta, ou seja, alguém que pesquisou e sabe a verdade escondida, né?
Então não é o Espírito mais que revela ou que oculta. Deus, não é mais Deus que revela ou deixa ocultado a verdade, como Mateus 11, 1 Coríntios 4. Mas agora é o homem que descobre a verdade por conta própria, né? Ele descobre através do estudo. Embora ele diga que foi o Espírito Santo que revelou a verdade para ele, ele diz que ele nega a Escritura, que o próprio Espírito Santo na Escritura diz que é inspirada, por meio de argumentos históricos que caem no problema da indução, né? Então tem muitas coisas que eu poderia falar aqui, mas eu vou fazer esse vídeo curto porque o pessoal não vê muito vídeo longo, né? O pessoal gosta de ver vídeo curtinho. Depois eu falo mais sobre esse assunto aí. Fiquem na paz.